todas e todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento de João Belchior Marques Goulart, presidente do Brasil entre 1961 e 1964. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Convido o Dr. José Bonifácio, presidente do Diretório Estadual do PDT. Convido o deputado Chico D'Angelo, deputado federal pelo PDT. Convido a todos para que, de pé e sob palmas, recebamos a senhora Maria Tereza Fontela Goulart, viúva do nosso grande João Goulart. Convido também a senhora Denise Fontela Goulart, filha de João Goulart. Convido Isabela Goulart, neta de João Goulart, e José Dinarte, neto de João Goulart, e convido que todos saudemos, sob aplausos, a família do nosso querido companheiro Jango. Peço mais uma vez uma salva de palmas para recebermos Maria Tereza Goulart. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Em termos científicos, cada ser humano tem o poder de deixar sua marca no planeta. Aquilo que consome, aquilo que descarta. A partir do que fica para trás, é possível determinar comportamentos e até mesmo a vida que levou. Contudo, poucos são aqueles que possuem a capacidade de deixar uma herança que ultrapasse gerações. Hoje, tenho a honra de homenagear um homem que lutou pelos ideais dos brasileiros menos afortunados e que vive por meio do seu legado. João Belchior Marques Goulart nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 1º de março de 1919. Ainda criança, recebeu o apelido de Jango. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nunca exerceu a advocacia. Com a renúncia de Getúlio Vargas, amigo íntimo de seu pai, ao cargo de presidente no ano de 1945, Jango escolheu entrar na vida política. Em 1947, por influência de Vargas, concorreu uma cadeira da Assembleia Legislativa de seu estado e foi eleito com a 5ª maior votação. Sua maior atuação foi lutar por um subsídio para dar de comer aos mais pobres. Em 1950, foi eleito para a Câmara dos Deputados com quase 40 mil votos. Licenciou-se em 1951 para exercer o cargo de secretário de Estado de Interior e Justiça no Rio Grande do Sul. Em 1953, assumiu o Ministério do Trabalho no governo Vargas, tendo sido responsável pelos estudos que visavam dobrar o salário dos trabalhadores. Em 1954, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que concedeu 100% de aumento no salário mínimo. Com a saída de cena de Vargas, Jango tornou-se o principal nome trabalhista do país. Em 1955, foi eleito vice-presidente do Brasil. Cabe ressaltar que, na época, as eleições para presidente e vice-presidente eram separadas, tendo João Goulart recebido mais votos que o presidente eleito Juscelino Kubitschek. Em 1960, foi novamente eleito vice-presidente, agora de Jânio Quadros. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou e o presidente da Câmara dos Deputados foi empossado em seu lugar, pois Jango estava em uma viagem diplomática à China. Em uma proposta conciliadora, o Congresso Nacional apresentou uma medida para que Jango pudesse governar e a Constituição fosse obedecida, o regime parlamentarista. Em 1963, foi realizado um plebiscito e o parlamentarismo foi rejeitado pela população. Contudo, Jango não chegou a terminar seu governo. Ao saber das más notícias que antecederam o golpe militar, escolheu evitar uma guerra civil. Viu-se obrigado a pedir asilo no Uruguai, onde viveu até os seus últimos dias. Entretanto, a história de Jango não termina com sua morte. Seu legado vive em nós. As reformas pretendidas, que os historiadores apontam como causa para a sua saída da presidência, permeiam a vida dos brasileiros. A reforma agrária, que previu a redistribuição de terras à população carente, ainda representa um avanço e encontra-se consagrada na Constituição Federal de 1988. Com uma diferença: hoje é possível a desapropriação sanção com pagamento em títulos de dívida agrária, uma das ideias de Jango. A reforma educacional é outro ponto de destaque até os dias de hoje. Aprovou em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em continuidade, no ano de 1964, propôs uma reforma na base da educação a fim de combater o analfabetismo por meio da multiplicação nacional das experiências pioneiras que ficaram conhecidas como o método Paulo Freire e que pretendia que 15% da renda produzida no Brasil fosse direcionado para a educação. Hoje, esse legado de Jango permanece. É possível verificar que o analfabetismo reduziu 39,7% na década de 1960 para 7,2% da população acima de 15 anos, de acordo com os últimos dados do IBGE.
Além disso, a Constituição de 88, em seu artigo 212, prevê que a União, os estados e os municípios aplicarão obrigatoriamente um percentual mínimo das receitas dos impostos em educação. A reforma tributária, originada pela Lei 4131 de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências, ainda está em vigor. A lei também impõe o pagamento progressivo e proporcional do imposto de renda. O imposto de renda permanece progressivo. A reforma urbana foi um conjunto de medidas a serem adotadas pelo Estado que visava a justa utilização do solo urbano, sua ordenação, o tabelamento de aluguéis como forma de democratização de acesso à moradia, a ordenação e ao equipamento das aglomerações urbanas e o fortalecimento de uma habitação digna para todas as famílias. Diferentemente da herança, que é resultado dos bens amealhados em vida, o legado é aquilo que cada um escolhe deixar. O legado de João Goulart não sucumbiu aos intempéries do tempo ou aos regimes de governo. Não envelheceu ou perdeu seu valor. Suas propostas ainda mostram-se atuais, adequadas e importantes. Jango vive não apenas na memória daqueles que o conheceram ou nos livros da história. Ele vive na vida de cada brasileiro. Nesse momento, assistiremos a um trecho do documentário Jango, do cineasta Silvio Tender, em homenagem ao ex-presidente do Brasil, João Goulart. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. De uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Zhou Enlai, primeiro-ministro do Conselho de Estado, entrevista-se com o vice-presidente João Goulart. Liu Shaoqi, presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuamos a terra, a golpe de machado, inauguremos um novo mundo, e a golpe de foice, cortemos o universo velho. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Chen Shen, vice-governador da província de Quantum, e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária.
sustentem cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra. Em agosto de 1961, o aperto de mão com Mao Tse-tung fez de João Goulart novamente pioneiro, desta vez aproximando o Brasil do terceiro mundo. Jango rompeu as barreiras que separavam o Ocidente da República Popular da China. Na viagem a Pequim, ele repetiu o ritual do degelo com Moscou. Para Jango, a amizade entre os povos superava as fronteiras ideológicas. A visita reconhecia o direito do povo chinês à sua autodeterminação. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. O fantasma das reformas que apavorava a classe dominante brasileira ganhou corpo no mês de março. Na sua estratégia de mobilização popular, o governo convocou um grande comício no Rio de Janeiro. O comício da Central, como ficou conhecido, foi marcado para uma sexta-feira, 13. Tudo foi cuidadosamente preparado. Dos alto-falantes à segurança, nada podia sair errado quando o presidente levasse a mensagem das reformas ao povo. Estava pronto o cenário para o último ato. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para eles trabalhar, um pedaço de terra para eles cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
A viagem de João Goulart aos Estados Unidos em abril de 1962 conteve temporariamente o afastamento entre os dois países. Na agenda de Jango, a prioridade era a renegociação da dívida externa. Para Kennedy, o importante era a definição das regras políticas do Brasil. A nacionalização das companhias norte-americanas e o programa de reformas soavam como sinais de comunização. Uma semana antes, o governador Leonel Brizola desapropriou no Rio Grande do Sul os bens da Companhia Telefônica Nacional, ramo brasileiro da ITT. Os Estados Unidos receberam Jango com confetes, temendo que o Brasil fosse desviado da rota ocidental. A conspiração contra Goulart já estava adiantada. Os telegramas confirmam que o próprio ministro da Guerra de Jango, general Amaury Cruel, integrava o grupo de militares que articulavam os planos para o golpe de Estado. Reunidos em palácio, eles teriam jurado mais uma vez fidelidade ao presidente e respeito à Constituição. Eu me sinto orgulhosa de meus filhos participarem disso. Estarei na rua, tenho 2 filhos universitários. Eu prefiro que meus filhos estejam na rua a estarem fumando maconha, em roda de iê fumando maconha. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. Vamos passear nas veredas no alto, meu amor. Há uma cordilheira sob o asfalto. A estação primeira. O pretexto para o endurecimento do regime foi um discurso do deputado de oposição Márcio Moreira Alves, o pedido do governo para processá-lo e a negativa do Congresso, tomada em defesa de sua soberania. Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos. Em dezembro de 1968, de novo numa sexta-feira 13, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime e a repressão sobre as organizações civis neutralizou a oposição. A censura aos jornais, rádio e televisão abafou qualquer sinal de protesto. A igreja, que ficou do lado das forças que derrubaram Jango, reapareceu no final dos anos 60 como a única instituição organizada em defesa da justiça e dos direitos humanos. O assassinato do padre Henrique, colaborador direto de Dom Helder Câmara, marcou com sangue a nova orientação da igreja. O sonho de retorno terminou no dia 6 de dezembro de 1976. Na sua fazenda em Mercedes, na Argentina, ao lado de Maria Teresa, morreu de um ataque cardíaco. O jornalista Carlos Castelo Branco registrou assim a sua morte. O presidente João Goulart, sem condições de voltar ao Brasil, compelido a deixar a Argentina e aconselhado a não permanecer no Uruguai, morreu como um peão perdido à procura do caminho de volta ao seu galpão. Seu desejo de voltar era muito forte. Na fração de tempo que separa a vida da morte, voltaram as imagens da juventude em São Borja, da sua posse em Brasília, do 13 de março na Central, do enterro de Vargas. Do carinho do povo e do seu papel na luta pela construção de uma sociedade mais justa que lhe valeu o destino de ser o único presidente brasileiro a morrer no exílio. No dia 7 de dezembro, o
corpo de João Goulart atravessou de volta a fronteira do Brasil para ser enterrado em São Borja. Haviam-se passado 12 anos desde que ele saíra para o exílio. A família, os amigos e ex-auxiliares estenderam sobre o caixão do ex-presidente da República a bandeira da anistia. O silêncio foi a versão oficial do governo. Gostaria de quebrar o protocolo e passar a palavra ao cineasta Silvio Tender. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Maria Tereza, Denise, Isabela, o outro neto do Jango, Lupe, deputada Marta Rocha, amiga querida, todos os demais componentes da mesa, amigos presentes. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje participando dessa homenagem ao querido presidente João Goulart, por quem eu sempre tive muito carinho e afeto desde a infância e aprendi a gostar mais à medida que eu fiz esse filme e convivi com a família. Eu coloquei algumas coisas nesse filme, essa versão curta que a gente fez para a noite de hoje, porque eu queria falar que o Jango foi o primeiro líder ocidental a ver a importância da China. O mundo inteiro olha hoje para a China com reverência. Jango viu em 1961. O mundo inteiro fechava as fronteiras para a China e o Jango estava lá. E eu queria mostrar essa visão, esse visionário que foi o presidente João Goulart. Também quis mostrar a dignidade com a qual ele foi aos Estados Unidos e olhou de igual um presidente norte-americano. Não ficou deslumbrado com outra figura que sequer merece respeito. Jango estava lá, encarando o presidente Kennedy de igual para igual, lutando pelos direitos brasileiros. E nem isso também não impediu que os norte-americanos o traíssem e ajudassem e apoiassem o golpe de Estado que o derrubou. Jango foi uma figura fenomenal e, como disse a deputada Marta Rocha, ele preferiu não pegar em armas para poupar a vida de muitos brasileiros. Ele teve essa divisão e nós devemos muito a ele. Isso, o que ele propôs como medida de governo, se nós tivéssemos feito, o Brasil não estaria vivendo a crise que vive hoje. Então, acho que mais do que justa essa homenagem e fico muito feliz de estar aqui presente. Muito obrigado a todos e parabéns a todos por essa homenagem. Passo a palavra para José Bonifácio, presidente do Diretório Estadual do PDT. Querida deputada Marta Rocha, me permita dirigir-me
a Dona Maria Tereza, filhos e netos, e a todos os amigos e companheiros que aqui estão hoje, para podermos refletir com apoio no exemplo de Jango, o momento que o nosso país está vivendo. As reformas que Jango propunha, ela buscavam atingir os interesses maiores do povo brasileiro. Jango tinha essa preocupação muito fixa, muito presente, muito permanente, de estar em consonância com a soberania nacional, com os interesses da nação, com a independência e o respeito às demais nações, não apenas da América Latina. E essa reflexão é importante porque hoje nós vivemos um momento muito delicado e muito preocupante no Brasil. O Brasil propondo uma reforma e, como a coisa mais importante, a reforma da Previdência, que vem atender os interesses da elite, do sistema financeiro, dos poderosos, da mídia que controla a informação. Por mais que tenhamos as redes sociais, ninguém deixa de, às 8h30 da noite, ficar atento ao plim-plim, e ali só vemos notícias, informações que absolutamente não interessam à nação brasileira, ao povo brasileiro. Comemorando-se 100 anos do nascimento de Jango, eu queria saudar também os companheiros dos outros partidos que estão aqui presentes. Vi o companheiro presidente do PCdoB, mas não tive tempo de ver os outros. Mas eu quero saudar, eu sei que aqui estão presentes, os sindicatos, que era a identificação mais profunda que Jango tinha com o trabalhador. Então precisamos refletir, nos apoiar no exemplo de Jango. Nós cultuamos os nossos representantes que já se foram. Nós nos orgulhamos deles. Nós temos motivo para nos orgulharmos deles, especialmente nessa noite de Jango, e relembrá-los sempre. E estarmos sempre citando o exemplo de coerência e exemplo de defesa dos interesses do povo brasileiro. Saudar o meu presidente nacional, Carlos Lupe, o meu deputado Chico D'Angelo e todos que aqui estão, que vieram prestigiar, relembrar essa história, essa página ou essas páginas importantes da história do Brasil, que foi a vida de Jango Goulart. Jango nunca será esquecido. Jango será para todos nós sempre um exemplo de coerência, dignidade, honradez e compromisso com o povo brasileiro. Muito obrigado. Nós temos aqui a presença de importantes e inúmeras pessoas que fazem parte dessa homenagem da história do PDT. Eu não sei se conseguirei anunciar todas as presenças, mas queria agradecer a presença de João Batista, presidente do PCdoB no estado do Rio de Janeiro, do deputado Anderson Nogueira, do deputado Giovanni Ratinho, de Eduardo Costa, secretário de Saúde do governo Leonel Brizola, de Marcílio Ferreira, diretor da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, de Luiz Carlos Vicente, vereador em São João de Meriti, de Luiz Alberto Simões Pinheiro, vice-presidente do Diretório Municipal do PDT de Macaé, de Jair Coelho, presidente estadual do Movimento de Cultura Darcy Ribeiro, PDT-RJ, de Augusto Ribeiro, presidente do Diretório Municipal do PDT do Rio de Janeiro, de Maria Elizabeth Breia, conselheira da Fundação Darcy Ribeiro,
de Maria José Latige, presidente nacional do PDT, presidente nacional do MAP-PDT, de Oswaldo Maneschi, conselheiro da Fundação Leonel Brizola, de Alex Lisboa, membro do Diretório Estadual e Nacional do PDT, de Marcelo Gonçalves, presidente do PDT Sindical, Força Sindical, de Vitor Duque Estrada, diretor executivo da CTB Rio de Janeiro, de Lígia Maria Sampaio, vice-presidente da Central do Sindicato Brasileiro, de Miguel Vitorino, presidente do PDT de Niterói, nesse ato representando o prefeito Rodrigo Neves de Niterói, a quem nós, através de uma salva de palmas, vamos externar nossa solidariedade. De Luiz Rodolfo Aragão, presidente do Sindicato dos Químicos do Rio de Janeiro, de Miguel Moraes, presidente do PDT de São Gonçalo, de Negro Ogum, presidente do CEDINE, Movimento Negro PDT, de Mário Maturo, diretor do Sindicato de Professores, de Marcos Antônio Costa, diretor do Sindicato de Professores, de Carlos Henrique Tibiriçá, vice-presidente do PCdoB do Rio de Janeiro, de William Rodrigues, presidente nacional da Juventude Socialista, Bartolomeu França, vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, de Luiz Vicente Goulart Macedo, sobrinho do nosso homenageado, da professora Kátia, diretora da FABEL, Ana Amélia Macedo, sobrinha neta, Luiz Vicente Goulart Macedo, sobrinho, Ana Luísa Macedo, sobrinha neta, Fátima Brizola, sobrinha do homenageado, Maria Macedo, sobrinha neta, Caísse Kitibiriçá, da Frente Popular, Everton Gomes, vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, e a todos os meus companheiros e militantes do PDT. Nesse momento, passo a palavra ao nosso deputado federal, Chico D'Angelo. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar a deputada Marta Rocha pela bela iniciativa de promover essa audiência pública. A Maria Tereza Goulart, cumprimentando a Maria Tereza, cumprimentando todas as mulheres da mesa. Meu querido Carlos Lupe, presidente do PDT, que tão bem conduz o leme do PDT com tanta honradez e dignidade. Meu querido Zé Bonifácio, Zé Duarte, que é neto do João Goulart. Dizer que a iniciativa da deputada Marta Rocha de promover essa audiência, ela tem um simbolismo muito grande, por vários motivos. Quando a gente vê essa grande explanação do Silvio Tender, mostrando a história do Jango, a gente vê a importância e que a gente está vivendo um momento na política brasileira dramático, com retrocessos muito grandes, e que o Jango honrou o seu mandato, honrou o Brasil e fez paralelos, como a gente viu recentemente. O Brasil tendo um cenário de um presidente da República envergonhando o país, com uma postura subalterna, submissa, de certa forma vergonhosa nos Estados Unidos, e a gente vê a postura do Jango lá, com a sua honradez, com a sua dignidade, defendendo a soberania nacional. Então é muito importante a gente ter esse resgate, essa memória, para gerações até que não conviveram e não viram, ou não tiveram o estudo da história, da importância de Jango na defesa da soberania nacional, da defesa dos interesses da população brasileira, no momento em que todos nós estamos vivendo dramático da história do Brasil, com retrocessos na área da democracia, com retrocessos na área do trabalhismo. Mais que nunca, o trabalhismo assume um papel muito importante. Tem uma onda no mundo muito conservadora, de visão de Estado mínimo, de visão de que o Estado não tem a importância na vida de cada um e de cada uma, e há uma onda conservadora muito conduzida pelo grande capital internacional, pelos bancos, e que reflete em várias propostas como essa, que bem, com muita lucidez, conduzido por Carlos Lupe, o PDT há 2 semanas fechou questão com a bancada federal de votar contra a reforma da Previdência, que fere interesses do trabalhador rural,
fere interesses da população mais pobre. Enfim, é uma proposta de reforma da Previdência que vai na contramão de tudo que o Jango, que o Brizola, que o Darcy Ribeiro e que, fundamentalmente, que o Getúlio Vargas, que criou toda essa política de direitos dos trabalhadores, que tem nessa proposta da reforma da Previdência grandes retrocessos. Então, Marta Rocha, parabéns pela iniciativa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da bancada do PDT, que cresceu em Brasília, tem sido uma bancada aguerrida, e acho que o PDT cumpriu um papel nas últimas eleições com a candidatura do Ciro Gomes muito importante. Foi um candidato que teve uma grande votação no Brasil todo, qualificado, preparado, e acho que nós temos que olhar para frente, ter a perspectiva da vitória, olhar o exemplo de João Goulart e todos os quadros expoentes do PDT na história do Brasil e dizer, vamos em frente, porque eu tenho certeza que o futuro é do trabalhismo e é da democracia. Parabéns, Marta Rocha. Assistiremos agora a apresentação da Orquestra Maré do Amanhã, com as músicas Love of My Life, Baquianas, sob a regência do maestro Felipe Cohen. Agradeço desde já a presença da querida Orquestra Maré do Amanhã, que abrilhantam a nossa cerimônia.
Passo a palavra para o neto de João Goulart, José Dinarte. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização desse evento, todos os envolvidos na organização desse evento, muito obrigado. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui. E eu pedi a palavra para compartilhar uma reflexão minha a respeito desse centenário. A ironia que é o centenário de Jango se dá sob um governo completamente antagônico ao projeto de nação que Jango tinha. Jango lutava pelo povo trabalhador e esse governo que a gente está vendo aí está fazendo completamente o contrário. Então, desse modo, eu gostaria de pedir a todos vocês que encarem esse mais que um aniversário de Jango, mais que um aniversário do seu centenário. Encarem como um ato de Jango em defesa do povo trabalhador, um ato de Jango em defesa de uma nação soberana. Porque o que a gente está vendo é exatamente o contrário nesse governo. Então, por favor, encarem esse como um sinal, uma manifestação de que Jango vive e que Jango ainda luta pelo povo trabalhador. Muito obrigado. Agradecendo e inspirados na fala do nosso querido José Dinarte, passo a palavra ao nosso presidente Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Companheiros, boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, boa noite, deputada, líder, referência do nosso partido na Assembleia Legislativa, deputada Marta Rocha. Primeiro, Marta, eu quero te dizer que a música inspira e une povos. Quando a gente estava vendo esse filme, o Silvio Tendler, que nos honra com a sua presença, com a sua sensibilidade, com a sua vocação de servir a uma nação, a gente viu Jango na China e a gente viu Jango nos Estados Unidos. O que Jango queria com esse simbolismo era, como a música, dizer que a independência, a autodeterminação de um povo não depende da língua nem do país que visita, de um sentimento de libertação. Jango tinha esse sonho, de ver uma nação livre, de ver o povo brasileiro dono do seu próprio destino. Jango, companheira, ilustre ex-primeira-dama que muito honrou a nação brasileira, que sofreu muito com a perda prematura do seu querido marido João Goulart. Jango, no fundo, era um sonhador. Ele sonhava ver essa nação livre. Ele sonhava ver o povo brasileiro dono do seu próprio destino. Ele jamais esperaria que o país um dia tivesse algum presidente com coragem de rasgar a história do brasileiro e acabar com o Ministério do Trabalho, que Jango, como ministro, honrou com muita galhardia. Ele jamais imaginaria que tivesse um presidente da República que negasse os direitos humanos como base principal da sua plataforma e que citasse a violência, o armamento, a destruição da dignidade humana como elemento principal da sua própria eleição de seu governo. O nosso grito hoje, companheira Denise, filha de João Goulart, nosso sentimento hoje, fizemos isso, e a delegada, a deputada Marta Rocha, estava em Brasília e assistiu. A convenção do PDT teve um nome esse ano, José Dinarte. Convenção João Goulart, João Belchior Goulart. Justamente porque nós temos a memória viva de quanto nos representa, quanto é difícil para a gente honrar o passado desses brasileiros. Jango não está na história apenas porque durante algum tempo foi presidente da República. Jango está na história porque nunca teve tão atual as verdadeiras reformas de base que ele pregava há 50 anos atrás. Nunca teve tão atual a luta pela soberania nacional, a luta pelos direitos humanos, a luta pelas minorias, a luta de dar 100% de aumento ao trabalhador, quando muitos querem tirarem do aposentado de uma maneira cruel, vil, o pouco que ele tem na sua aposentadoria.
Homenagem a Jango significa dizer um não rotundo a essa canalhada que assumiu o poder e está enganando o povo brasileiro. É um não rotundo, grande, forte. E nós, inspirados na luta que Jango nos demonstrou na sua vida, não tememos nada nem a ninguém. Não há força capaz de deter a força do povo. Não há força capaz de deter a voz da verdade. Não há força capaz de deter a maldição dos pobres que recairá sobre esse governo quando ele quer destruir a base da sociedade brasileira, rasgando a Constituição, ferindo os princípios básicos da democracia e tirando o direito do nosso aposentado. Nós seremos essa voz, Jango. Nós honraremos a tua história, Jango. Nós gritaremos quando o silêncio for regra. Nada nos calará. E quero, companheira Marta, começar te fazendo uma convocação. Eu tenho um sonho de ver pela primeira vez na minha cidade, resgatando aqui, na terra do Rio de Janeiro, ex-capital do Império, ex-capital da República, pela primeira vez, com uma mulher governando a cidade do Rio de Janeiro. Você tem que ser desafiada a isso, Marta, para honrar a memória dos trabalhistas, para te não deixar que eles avancem sobre vocês da maré do amanhã, para não deixar que a polícia ache que a solução é morte, não é vida. Nós precisamos da tua sensibilidade, daquela que foi a primeira delegada da Delegacia das Mulheres, ainda no governo Brizola. Nós precisamos da tua sensibilidade de não temer o machismo que anda por aí, e aquele machismo ignorante que hoje está no Palácio Planalto. Nós queremos fazer de ti, companheira Marta Rocha, um instrumento, como foi Jango, de transformação, de compromisso do social, de fazer com que os companheiros músicos da maré do amanhã tenham a maré, não a polícia para agredi-lo, mas para protegê-lo, para gerar emprego, para gerar oportunidade, uma prefeitura republicana e laica para todo o povo da cidade do Rio de Janeiro. Desculpa, Marta, mas eu falo o que eu sinto. E eu quero, falando da Marta, olhar para o futuro. Porque nós não podemos apenas lembrar do Jango, do que ele fez. Nós precisamos, necessitamos pegar a sua história, pegar o seu legado e não temer os desafios. Se eles têm o poder, se eles têm o dinheiro, nós temos a causa da verdade ao nosso lado. E como dizia e como diz o hino nacional, companheiros e companheiras, verás que nenhum filho, nenhuma filha fugirá da luta. Em frente, Marta. Parabéns, João Goulart, que continua vivo, vivo, vivo na memória do povo brasileiro. Agradecendo aí as palavras gentis e sempre importantes do nosso presidente e aceitando o desafio, eu queria registrar aqui a presença do nosso queridíssimo Vivaldo Barbosa, deputado federal constituinte, agradecer as mensagens do deputado federal Paulo Ramos, da deputada Franciane Mota e do doutor Luciano Bandeira Arantes, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Queria pedir que comparecesse aqui a nossa querida Maria José, presidente do MAP, e Ione Groef, para que juntos, a Carlos Lupe e eu, possamos fazer uma singela homenagem a essa mulher importante na vida de João Goulart e na vida de todos nós, Maria Tereza Goulart, a sua filha Denise Goulart e a sua neta Isabela Goulart.
Passo a palavra para Maria Tereza Goulart. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos os meus amigos. E um abraço muito especial e muito carinhoso a Marta Rocha, que foi a pessoa que promoveu todo esse evento maravilhoso. A presença de todos. Um beijo para todos os meus amigos. Um beijo para Silvio Tender. Um beijo para todos os que estão aqui me representando e me apoiando nesse evento. Muito obrigada. E eu falo pouco, mas eu vou passar para a Denise. Ouviremos agora a filha do nosso homenageado, Denise Goulart. Boa noite para todas e para todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a deputada Marta Rocha, que nos recebeu, a mim e a minha mãe, com tanto carinho pela realização desse evento, a todos aqui na mesa presentes, ao Lupe, a todos os presentes, e um agradecimento especial para Trajano Ribeiro, que, apesar de não estar aqui, não pôde estar por problemas de saúde, mas está muito bem representada pela minha prima Maria. A essa orquestra maravilhosa, muito obrigada. A meu querido amigo Silvio Tendler, amigo de tantas jornadas, por essa obra maravilhosa. Muito obrigada. E eu quero agradecer a todos a presença nessa homenagem de centenário do nascimento de João Goulart, esse presidente democrata e progressista que foi derrubado pelo golpe de 64, pelo violento golpe de 64, que nos tirou a possibilidade de termos um governo soberano, democrático, justo e solidário, que seria o Brasil, com certeza seria outro se tivéssemos feito as reformas agrária, tributária, educacional. O país seria um país solidário, justo, soberano. Há de ser feito resgate e há de ser feito. A história tem que ser contada como ela deve ser contada, como ela deve ser resgatada, desse líder maravilhoso, desse grande estadista que foi João Goulart, que foi o único presidente que morreu no exílio. Eu agradeço a todos vocês a presença nessa homenagem, a toda a mesa, a todos vocês. Meu muitíssimo obrigada. Neste momento, iremos ouvir o pronunciamento de Isabela Goulart, neta de nosso homenageado. Eu acho que eu vou ficar sentada. Eu estou tremendo muito para segurar. Eu vou ficar sentada porque eu estou tremendo muito. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, deputada Marta Rocha, pelo evento lindo. Muito obrigada aos músicos. Sem vocês, com certeza, seria muito diferente. Então, não parei de chorar um segundo. Maravilhosos, muito obrigada pela presença. E obrigada também pela oportunidade de poder compartilhar essa homenagem que eu fiz, super singela. Eu fiz no dia 1º de março, no aniversário do meu avô. Eu peço desculpas de antemão caso eu engasgue ou gagueje, porque eu choro todas as vezes que eu leio em voz alta, mas eu vou fazer um esforço para me controlar. Foi uma carta que eu escrevi para ele. Vô, a vida foi cruel contigo. Tua pátria te injustiçou, teu povo te esqueceu. Esse Brasil nunca te mereceu, vô. A vida foi cruel contigo. Mas tua luz, ela jamais se apagará. O coração dos bons, ele não morre. E se te esqueceram, pode ter a certeza de que lutaremos para que se lembrem
e que não se esqueçam jamais. Você é um ser de luz, vô, e seres de luz vêm, deixam seus recados e se vão. Não veio em vão, vô. Tu não viestes em vão. E se aquele Brasil não te mereceu, esse de hoje te merece muito menos. Mas algum Brasil há de honrar teu nome e repetir teus feitos. Algum Brasil reformará, vô. Brigará pelo trabalhador. Brigará pelo trabalhador. Brigará pelo trabalhador. Algum Brasil se cansará de se deleitar em ver o pobre cada dia mais pobre e o rico cada dia mais rico. Algum Brasil se cansará de odiar. E quem odiar terá que partir. Não haverá lugar para quem odeia, vô, para quem não tolera. Exilados serão os intolerantes. Chega de incoerências, vô, chega de absurdos. O Brasil tornou-se abominável, perverso, sórdido. Que bom que não estás mais aqui para ver essa lama de vergonha e de degradação. Eu vejo valores deturpados, vô. Eu vejo princípios totalmente deformados. Nossa bandeira chora sangue, tantos falam. Vô, a dor que sentirias. Mesmo assim, a vida foi cruel contigo. E eu choro ao escrever esse desabafo e peço perdão pelo desabafo que homenagem deixou de ser. Eu retomo aqui. Vô, ainda que eu olhe para todos os lados e não sinta uma brisa de esperança que encha meu peito de luz e se agarre da minha resiliência, fazendo dela força para continuar acreditando, eu sinto-te dentro de mim. Eu sinto-te em minha mãe, tua filha. Eu sinto-te em minha avó, tua esposa. Eu vejo teus olhos todos os dias. E eu me agarro das tuas mãos que se colocam nos meus ombros todas as vezes que eu me sinto absolutamente desiludida. Você está, vovô Jango, e estará sempre aqui. E honraremos teu nome. Eu te prometo. Nós aqui te prometemos, vô. Não viestes em vão. Eu te amo muito, mas muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Convido mais uma vez a Orquestra Maré do Amanhã para nos brindar com a música Coração de Estudante. Para nos brindar com as músicas Gente Humilde e Coração de Estudante.
quero mais uma vez agradecer à Orquestra Maré do Amanhã e ao nosso maestro Felipe Cohen, que abrilhantou o nosso evento. Dizer, Maria Tereza, Denise, Isabela, seu neto, que foi um privilégio na minha história poder estar sendo a signatária dessa homenagem que não é minha, né? E nesse sentido eu quero compartilhar a presidência desse evento com o presidente do meu partido, Carlos Lupe, e compartilhar esse abraço com todos os militantes do PDT e os amigos do PDT que estão presentes nessa homenagem. Acho que a gente podia repetir aqui que a história que nós vivemos hoje é fruto de alguém que nos trouxe até aqui. E, sem dúvida nenhuma, Jango nos trouxe até aqui. Por isso, hoje e sempre, a gente vai repetir Jango presente. Brava gente brasileira, longe vai, temo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil, viva João Goulart! Viva! Pensando no Brasil como uma nação, obrigada a todos, foi um prazer recebê-los e muito bom contar com a presença de todos aqui. Boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.